Olá meu amigo, olá minha amiga, para vocês que não são inscritos no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de apertar o sininho também para receber as notificações. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você. Tenho certeza que vai ser bom para o seu crescimento espiritual. É mais um tema interessante, é relevante sim. Então assista até o final, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E a verdade sempre prevalece, não é? Aqui no capítulo 10, versículo 28 de Mateus, Jesus diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, esse é o texto que os imortalistas, aqueles que creem na imortalidade da alma, eles afirmam que o texto está dizendo que nós temos uma alma e que essa alma é imortal porque ela não morre. Eles pegam a primeira parte do verso. Só que o verso não para por aí, ele continua. No começo ele diz que o homem não pode matar o corpo, não pode matar a alma, na verdade. Ele mata o corpo, mas não pode matar a alma. Depois Jesus continua dizendo: temais ou temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, na sequência Jesus está dizendo: a alma morre, a alma morre. Aqui não diz que a alma é imortal. Em momento nenhum o texto diz isso. Quando você analisa o contexto de uma maneira exegética, no capítulo 10, versículo 1, vamos fazer uma exegese? Vamos lá? Aqui no capítulo 10, no versículo 1, aqui diz o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, exousia, sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus chama os seus discípulos e reveste eles de autoridade para expulsarem demônios, para curar enfermos e tal. Lá no versículo 5, diz que Jesus envia os seus 12 e dando as seguintes instruções. Lá no versículo 16, ele diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu faço uma pergunta, queridos. Jesus ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que o lobo faz com a ovelha? O que ele faz? Ele mata, ele devora, ele assassina. É isso que aconteceria com os discípulos. Quando você vai para João, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, olha o que Jesus fala aqui. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar... Repetindo, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês serão mortos. É isso que ele diz em Mateus 10:16. Vocês serão levados como ovelhas para o meio de lobos. Jesus, no livro de João 10, ali ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ovelhas não está dizendo sobre animais, ele está falando dos discípulos. Essas ovelhas que seriam levadas são discípulos para o meio de lobos. Essas pessoas aqui no capítulo 16, versículo 2, que tirariam a vida dos discípulos, das ovelhas, esses lobos. Então Jesus ele vai dizer o seguinte: ele está encorajando os seus discípulos a não desanimarem. Quando ele chega no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: não temais os que matam o corpo, ou seja, fiquem tranquilos. Eles matam vocês aqui na terra. Vão até matar, porque isso vai acontecer. Mas eles não tiram de vocês a vida eterna. O que mais me chama a atenção e que me deixa assim feliz é o que Jesus fala para aqueles discípulos aqui no livro de João, no capítulo 10, no versículo 28. Ele encorajando os seus discípulos, no versículo 27 também. As minhas ovelhas, ou seja, os meus discípulos, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, ou seja, elas sabem que eu não minto. Ele continua: eu lhes dou a vida eterna. Só pode dar vida eterna quem tem vida eterna nele. Vida original, foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ou seja, os discípulos, eles poderiam morrer aqui na terra, e eles morreram. Mas Jesus fala, eles não podem fazer mais nada. Lucas, ele vai escrever sobre isso, vai dizer exatamente isso. Matam o corpo, tiram a vida aqui, depois não podem fazer mais nada, nada, zero. É interessante que esse termo que aparece aqui no grego, estou com a minha Bíblia aqui, presente que eu ganhei do grupo Na Mira da Verdade, um forte abraço,
para vocês. Claro, não é o grupo do Leandro Quadros, né? Longe disso, mas é um grupo bacana, onde alguns irmãos da Bahia, Ceará, até mesmo no Espírito Santo, Roberto, né, Cláudio Roberto, a irmã Elineuda, Jai, Tancredo, o irmão Newton aqui de São Geraldo, de Mantenópolis, eles me presentearam com essa Bíblia, várias, né, a Torá, a Septuaginta, Vulgata Sacra, e aqui está dizendo o quê? Tá aqui, ó, tá aqui no grego. É interessante que quando aparece essa palavrinha que eu grifei, apolessai, engene, ou seja, a alma, ela perece. Esse perecer quer dizer morrer, morrer. Exemplo, quando você vai em Lucas 11, no versículo 51, diz o seguinte: desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado. Esse termo que aparece aqui vem do mesmo verbo apólime. Quer dizer o quê? Perecer. Ele foi assassinado, ele foi morto, mataram ele. É a mesma palavra. É do mesmo verbo, melhor dizendo. Então, queridos, a Bíblia ensina que a alma pode morrer. E aí, é interessante que eu vou pegar alguns textos aqui, dentro da Bíblia Sagrada. Antes disso, de eu pegar alguns textos, eu quero dar continuidade naquilo que Jesus estava dizendo, né, encorajando os seus discípulos. Veja aqui, no livro de Marcos, no capítulo 8. Marcos 8, 35, se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar aqui. Também, em diante, Jesus fala assim para os discípulos: quem quiser, pois, salvar a sua vida, aqui aparece psirrê, perdê-la-á. E quem perder a vida, psirrê, por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que é que Jesus estava dizendo lá em Mateus 10? É exatamente isso aqui, ó. Todo aquele que morrer por causa de mim, ganhará a vida eterna. Jesus estava encorajando os seus discípulos. Fiquem firmes até o fim. É isso que João vai dizer lá em Apocalipse 2:10. E se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus estava encorajando os seus discípulos. Pois bem, vamos lá. A morte da alma na Bíblia Sagrada. Eu vou citar alguns textos para você. Eu quero que você marque esses textos aí, tá certo? Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Diz o seguinte: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vamos ver como diz no hebraico. Gênesis 17, versículo 14. Esta vida será eliminada do seu povo. Por que não colocaram será, assim como está no original? Seria tão fácil, não é verdade? Por que não? Veja só. No capítulo 17, no versículo 14, tá aqui. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Não tem esse negócio não, tá? É sem enrolação. Eu sei, tá de cabeça para baixo, tá invertido, não tá? Mas aqui dá para você ver que eu não estou mentindo, tá certo? Está no hebraico exatamente desta maneira como eu citei para vocês. Venir retar hanefesh, quer dizer, será eliminada a alma, a pessoa. E eu poderia citar mais alguns outros textos, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ainda no Gênesis 19, deixa eu confirmar aqui, 19, versículo 17, havendo-os levado fora da cidade, havendo-os, disse um deles, livra-te, salva a tua alma, salva a tua alma. Olha só, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, ou seja, para que não morra. Lá no versículo 19 diz, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Versículo 20, aqui embaixo, ó. Eis que aí está perto da cidade perto, a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Ou seja, a minha alma não será morta. Para adiantar, para não ficar muito longo o vídeo, eu poderia citar também Juízes
no capítulo 16, no versículo 30, está aqui uma outra Bíblia de hebraico que eu tenho. É interessante que lá no livro de Juízes, quando Sansão vai dizer, morra eu com os filhos teus, no hebraico aparece o termo nefesh. Ele utiliza a primeira pessoa do singular. Ele diz, morra eu. Morra, ou seja, morra minha alma, que morra minha alma, que morra eu. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Tá aqui, ó. Aqui diz exatamente isso, assim, né? Morra eu. Note, nefesh. Então quer dizer isso. Então existem vários textos, tá? Que diz na Bíblia Sagrada que a alma morre. Eu poderia citar Ezequiel 18:4, 18:20. Não, Sérgio, todos esses textos que você citou se referem à pessoa, porque o termo hebraico nefesh é polissêmico, tem vários sentidos e tal. Eu concordo. Exatamente por isso. Quando a Bíblia fala de alma, por exemplo, quando você vai para Números 9, versículo 6, 9:6, diz o seguinte: houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem. Deixa eu pegar aqui, cadê minha Bíblia de hebraico? A outra está aqui, vamos ver como está isso no hebraico. Qualquer que tiver tocado o corpo de um homem. Veja bem, Números 9, versículo 6. Depois eu vou voltar no livro de Levíticos também, que vai falar sobre isso. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa palavrinha aqui, ó. Tá certo? Pode confirmar na sua Bíblia Sagrada. Que diz o seguinte: pessoa morta, ou alma morta. Lenefesh. Quando você lê Levíticos 22, versículo 3, a mesma coisa repete lá também. A mesma expressão. Quer ver? Ó? Quando você vai para Levíticos, no capítulo 22, no versículo 3. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar as coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a imundícia, aquela alma será eliminada. Morta. Será morta. Eu vou adiantar para terminar. No livro de Números, no capítulo 15, versículo 32, se eu não estiver enganado. Deixa eu pegar aqui o último texto que eu quero citar hoje para você. Números, no capítulo 15. Preste atenção no que diz esse texto. Aqui vai falar daquele homem que no dia de sábado foi pego apanhando lenha e tal. Mas se você ler no versículo 27, se alguma pessoa pecar por ignorância, se apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. Alma, no hebraico aparece, tá? Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada. Tal alma, no hebraico, é nefesh. Qualquer pessoa que cometer o pecado de Yad Ramah, que é mão erguida, mão levantada, será o que? Morta. Beyad Ramah. Quer dizer, mão erguida. Deus não tolera esse tipo de pecado. Então, esta alma seria morta. Existem vários e vários textos que afirmam isso. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um site para que você acompanhe. Você vai aprender muito também da Bíblia Sagrada, tá certo? E também, em outra oportunidade, eu quero voltar para nós estudarmos a Palavra de Deus. Se gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.